Abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, o verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Essa manhã, a gente já vem tratando nesse mês de agosto, uma série sobre governe. Então nós já falamos sobre governar os sentimentos, governar a nossa língua, as nossas palavras, governar os nossos desejos, nós falamos na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre governe os seus pensamentos. Governar os seus pensamentos. Pastor, não ouvi nenhuma das outras ministrações. Você pode acessar lá os streams de áudio, que tem lá, todas elas já lá gravadas, e você pode ouvir no formato de podcast. O que eu queria falar para vocês, e eu queria começar falando para vocês o seguinte: você não consegue impedir todo o pensamento de passar pela sua mente. Você não consegue impedir isso. Mas você pode decidir qual pensamento terá permissão para permanecer na sua mente. A gente não consegue permitir, a gente não consegue bloquear eles antes de chegarem, mas a gente pode falar, você não vai ficar aqui. Nessa série Governe, nós já entendemos que a gente não foi chamado para viver governado pelos sentimentos, governado pelas nossas palavras, pela nossa língua, governado pelos nossos desejos, e também não seremos governados pelos nossos pensamentos. Talvez nós vamos entrar hoje numa das áreas mais decisivas dessa série, que é a mente. A mentalidade. A mentalidade. Então, antes de uma palavra sair da nossa boca, ela já passou pela nossa mente. Antes de uma atitude se tornar comportamento, ela já passou pela nossa mente. Então, antes de um sentimento dominar uma pessoa, muitas vezes ele encontrou um alimento na mente dela. E aí, quem não governa pensamentos, gente, cedo ou tarde será governado por eles. E aí eu queria fazer uma introdução com vocês, e nessa introdução falar para vocês o seguinte: a mente é um campo de governo. A mente é um campo de governo. Há uma ilustração antiga que diz assim, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre você, mas impedir que ele faça ninho, você pode fazer isso. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Pensamentos chegam, alguns vêm por aquilo que a gente viu, outros pelo que a gente ouviu, outros por alguma memória que a gente resgatou em algum momento da nossa vida, outros por alguma circunstância, outros pensamentos pela ansiedade, outros pensamentos pela nossa própria natureza caída, outros pensamentos pelo que a gente já passou, pelo que a gente já viveu, pela nossa história de vida. E o problema aqui, gente, não é um pensamento passar. O problema é quando um pensamento vem, permanece, cria raízes e começa a governar a gente a partir daquilo. A pessoa que sofreu algum tipo de rejeição, algum tipo de distúrbio, ela começa a enxergar a vida pela ótica daquilo que ela sofreu. E eu falei isso em umas 2 ministrações já, e cabe nessa ministração também. Todos nós enxergamos a vida pela ótica, do que a gente viveu. Se a pessoa viveu uma vida de sofrimento, ela vai enxergar a vida só pela base do sofrimento. Então todos nós temos uma ótica de vida, e o problema é esse: quando o pensamento vem, ele permanece. Ele cria raiz e começa a governar os nossos pensamentos, decisões, sentimentos, língua, começa a governar tudo. Talvez, gente, esse deveria ser o primeiro assunto da série, o pensamento. Porque o pensamento vai direcionar o sentimento, vai direcionar a nossa língua e direcionar os nossos desejos. Mas por que a gente deixou para o final? Para você entender que ele é um fechamento nisso. Porque se a gente conseguir governar aquilo que a gente pensa, gente, a gente está anos à frente de quem não faz. E hoje, existem pessoas vivendo realidades que ainda não aconteceram. Por conta do que, gente? Por conta do pensamento.
Consegue entender que tem gente que está sofrendo por uma realidade que não aconteceu ainda, por quê? Por conta da mente. Tem gente sofrendo com um diálogo que nunca aconteceu. Porque na mente dele ele está falando, se falar isso, eu vou responder aquilo. Se falar aquilo, eu vou responder aquilo. Se ele falar aquilo, eu vou responder. É um diálogo que nunca aconteceu, mas na mente dela ela está dialogando. Tem gente que a mente chega a estar cansada, por quê? Porque criam respostas para perguntas que nunca ninguém fez. A pessoa está falando, cara, se ele perguntar isso, eu vou responder aquilo. Mas nunca perguntou. Tem gente com a mente cansada, com o pensamento cansado, porque interpretam intenções que nunca foram reveladas. Outros estão enfrentando tragédias que só existem na sua imaginação. E aquilo que começa como um pensamento, gente, termina gerando medo, ansiedade, raiva, ressentimento e decisões precipitadas. Tem gente que ele vai viajar, está aqui tanto dia, e a mente dele já está pensando lá na frente, ele está falando, cara, mas é isso, é aquilo, já sofrendo por antecipação. A mente pode transformar uma possibilidade em uma certeza, e uma suspeita em uma realidade. A mente nossa tem o poder de fazer isso. É por isso que Paulo escreve a uma igreja cercada por pressões externas, conflitos internos, ameaças doutrinárias e incerteza. E ele está dizendo assim, ó, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está dizendo assim, ó, escolham onde a mente de vocês vai morar. A gente precisa aprender a escolher onde a nossa mentalidade vai morar, onde a gente vai fazer morada. Então quando a gente fala de governar os pensamentos, gente, é estruturar o que está na nossa mente. Pare de sofrer por antecipação. Pare de sofrer por causa que você não tem controle. Pare de sofrer por algumas coisas que não chegou até você ainda. Tem muita gente esgotada por conta da mentalidade que fica pensando. A mente fica trabalhando 24 horas por dia. Tem gente que deita para dormir, gente, e a mente não desliga. Começa a declarar na sua vida, quando você deitar, cara, em paz me deitarei, em paz eu dormirei, e porque é o Senhor que cuida de tudo. Gente, se a gente não governar os nossos pensamentos, a gente enlouquece. Porque tem gente que ele fica querendo interpretar tudo que o outro está pensando. E certamente, você já respondeu para alguém isso. Você pensou isso, a pessoa falou, não pensei, eu nunca pensei isso. Mas você está querendo colocar um pensamento seu sobre uma vida de uma outra pessoa. Isso acontece muito no casamento. Mas deixa isso para o encontro de casal. Amém? Dia 8 de setembro, o casamento saudável. Então, deixa lá, né? E vai estar tudo bem. Mas por quê, pastor? Porque a nossa mente, gente, a nossa mente é poderosa. A nossa mente é poderosa. A nossa mentalidade, ela é poderosa. E se a gente aprender a governar a nossa mente, gente, a gente está à frente de muitas pessoas. Você já percebeu que hoje a gente não consegue olhar para nada e tirar uma conclusão. Se a gente olha para uma publicação na internet, a gente nem terminou de ler, a gente já tira a conclusão. Porque a gente já está com a nossa mente pré-formatada para alguns assuntos. A gente já está com a nossa mentalidade pré-formatada para alguns assuntos. Você quer ver eu ativar um gatilho na sua cabeça? Se eu falar assim para você, esse ano tem eleição, você já vai pensar, vai falar de Lula e Bolsonaro. Porque a mente da gente já está o quê? Pré-formatada a isso. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Alguns assuntos, a nossa mente já tem uma pré-formatação. A igreja não tem que fazer isso, a igreja não tem que fazer aquilo, a igreja não tem que fazer aquilo outro. E eu não estou falando de política, não. Eu estou falando sobre a nossa mentalidade. Já tem assuntos pré-formatados daquilo que a gente quer responder. Você vai falar sobre alguns outros assuntos, sobre criação de filhos, sobre marido, sobre coisas. A tua mente já tem uma pré-formatação de praticamente tudo. E aí, a dificuldade da gente é lidar com aquilo que alguém pensa diferente da gente. Gente, o maior desafio da gente como ser humano é lidar com alguém que pensa diferente de nós.
Sim ou não, gente? Sim. Agora, a mentalidade sua, governar a sua mente, é você exercer governo nos seus pensamentos. É dizer, Senhor, eu não vou permitir que esse pensamento faça morada aqui. Eu não vou permitir que isso assole as minhas emoções, que isso mexa com os meus sentimentos, que isso abale as minhas palavras e que isso interfira nos meus desejos. A minha mentalidade será uma mentalidade de Cristo e ela vai entender que os meus pensamentos são governados pelos céus. Então, diante desse entendimento dos pensamentos, a gente tem algumas coisas que a gente precisa tratar. E a primeira delas é o seguinte: entenda o seguinte, a sua vida, a nossa vida, caminha na direção dos seus pensamentos. A nossa vida caminha na direção dos nossos pensamentos. O texto de Filipenses 4:8, ele não trata apenas de pensamentos isolados, gente. Paulo fala sobre aquilo que está ocupando a nossa mentalidade. Pensamentos repetidos criam padrões. Padrões formam crenças. Crenças influenciam decisões. Decisões constroem destinos. Pensamentos repetidos criam padrões. Padrões formam crenças. Crenças influenciam decisões. E decisões constroem destinos. É por isso que Provérbios está dizendo assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E ele não está falando desse músculo que pulsa sangue, não. Ele está falando da nossa mente. Na linguagem bíblica, o coração inclui pensamentos, desejos, intenções e emoções. No Talmud, coração tem 3 páginas que definem ele, que são as emoções. A alma é lá dentro da gente. Então, aquilo que acontece dentro da gente, inevitavelmente encontrará uma maneira de aparecer do lado de fora. É por isso que as escrituras dizem, o coração alegre faz o quê, gente? Vamos lá, nasci para Deus. O coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Quer dizer então que um coração abatido faz o quê com o rosto? Abate. Então aquilo que acontece dentro da gente, aquilo que a gente pensa, pensamentos intrusivos, aquilo que a gente pensa, vai fazer o que com a gente? Inevitavelmente vai encontrar uma maneira do quê? De externar. Gente, as nossas caras e bocas, quando alguém fala alguma coisa para você, a pessoa fala, ih, cara, alguma coisa deu aí. É ou não é, gente? Você falou para alguém, a pessoa levantou as 2 sobrancelhas, ou Williams, o que você fala? A pessoa fez bico, virou a cara, o que é, gente? Dentro dela, moveu alguma coisa, que apareceu aonde? Do lado de fora. Romanos capítulo 12 vai dizer, ele mostra, no verso 2, que a transformação da nossa mente é através das escrituras. Paulo está dizendo assim, para você mudar o comportamento, você precisa começar pela sua mente. E começar pela sua mente aonde? Fortalecendo aonde? Nas escrituras. Gente, Deus sabe que comportamentos novos dificilmente permanecem sustentados por uma mentalidade velha. Deus não quer apenas mudar aquilo que você faz, Ele quer transformar a maneira como você pensa. Tem pessoas tentando viver uma nova estação na vida dele, uma nova fase na vida dele, mas carregando uma mentalidade velha. Gente, Deus abriu a porta, mas a mente ainda continua presa ao passado. Deus já perdoou, mas a pessoa continua se escondendo e se condenando. Deus está conduzindo, mas a pessoa continua imaginando que tudo vai dar errado. Deus está agindo na vida dela, mas a nossa mente procura motivos para a gente ter medo, para a gente paralisar. Preste atenção, gente. A gente pode estar fisicamente em um lugar novo e mentalmente continuar preso ao Egito. Lembra de Êxodo? O povo estava indo em direção a uma terra prometida, mas a mentalidade deles estava condicionada aonde? Ao Egito. O pensamento estava onde? Lá tinha cebola, lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Mas vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Mas a nossa mentalidade estava presa lá. O nosso pensamento estava melhor lá.
Você já viu que às vezes a pessoa usa a expressão assim, ó, eu penso que é melhor você fazer isso. Então, antes de Deus mudar muita coisa ao nosso redor, Ele começa mudando algo dentro de nós. Dentro da nossa mente. Então entenda isso, gente. Sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. Segunda coisa, não alimente aquilo que você está tentando vencer. Não alimente aquilo que você está tentando vencer. Gente, se a gente quer governar os nossos pensamentos, nós vamos perceber que a mente também é alimentada. Mateus capítulo 6, o verso 22, Jesus vai dizer o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Gente, aquilo que a gente vê, ele entra no nosso corpo. Aquilo que você ouve, ele entra no seu corpo. Aquilo que você consome, ele entra no seu corpo. Aquilo que você fica repetindo, ele entra no seu corpo. Depois de algum tempo, aquilo que entrou, começa a aparecer aonde? Nos nossos pensamentos. É por isso que algumas batalhas espirituais, elas não serão vencidas apenas expulsando pensamentos. Elas precisam ser vencidas fechando porta. Existem 3 cuidados importantes, gente, nesse assunto. Não alimente pensamentos ruins. Não adianta pedir paz enquanto alimenta a mente com aquilo que aumenta a sua inquietação. Não adianta pedir pureza enquanto alimenta os olhos com impureza. Não adianta pedir cura da mágoa enquanto todos os dias você revisita mentalmente aquela ofensa. O que você vai alimentar cresce. Gente, essa semana nós conversamos com uma moça e ela contou que na gravidez do primeiro filho dela, uma médica mandou ela fazer um exame. Que exame é aquele, amor? Aqui? Você lembra o nome? Não lembro. É um exame que faz aqui na criança, no ventre ainda. E essa mãe foi fazer esse exame. E aí, ela falou que fez o exame. E o exame deu um calhamaço assim de coisas. Mais de 30 folhas. Quando ela imprimiu tudo aquele laudo, ela saiu do médico. O médico falou, o atendente falou: nossa, nunca nenhuma vez aqui saiu tanta folha num exame desse. Aí ela foi até a médica. Porque a médica solicitou para ela fazer num laboratório. Ela falou, eu quero fazer num laboratório que eu conheço. Ela falou, não, faz nesse outro laboratório. Quando ela foi até a obstetra falou, ó, seu filho tem síndrome disso, teu filho tem isso, você pode abortar, porque a sua criança vai nascer com problema. Ela falou, eu sou muito fria, pastor. Eu não expressei reação. Ela falou, minha irmã estava aos prantos, minha sogra e meu marido, e eu estava aqui olhando para a médica fria assim. Ela falou, eu saí da médica, umas 6 horas depois foi me cair a ficha. Ela falou, estava descendo a Tiradentes em Guarulhos e foi me cair a ficha, eu comecei a chorar. E ela falou, eu vou em outro médico. Aí ela foi em outro médico, irmão, solicitou o exame, fez no laboratório que ela tinha confiança, o laboratório falou, seu filho não tem nada, seu filho é perfeito. Aí, ela voltou na médica, a médica falou, agora você tem 2 laudos. Ela falou, eu de você, eu abortava, porque sua criança vai nascer com problema. Ela falou, tá bom, doutora, muito obrigado. Saiu do consultório, trocou de obstetra, foi para outro lugar. O menino tem 7 anos, é perfeito. Na mesa, ela não sabia que a gente ia falar sobre pensamentos. Ela falou assim, você já imaginou, pastora, se eu deixasse esse laudo influenciar meu pensamento? E ela falou, eu acredito, pastora, que tem coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente fica pensando, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Deu ruim. Gente, eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando de confissão positiva, eu estou falando daquilo que governa o nosso pensamento. Gente, ela recebeu uma palavra, um laudo, Josué, mais de 30 folhas, e ela ficou com outro laudo, que ela disse, eu vou ficar com outro laudo, que meu filho não tem nada. E ela falou, eu não alimentei isso. Eu falava, ele é saudável, ele é isso, ele é aquilo. E a criança, de fato, é. Gente, o que a gente alimenta vai crescer. Se a gente alimentar a falta de perdão no nosso pensamento, a falta de perdão vai crescer. Se a gente alimentar rancor no nosso pensamento, o rancor vai crescer. Se a gente alimentar amargura no nosso pensamento, a amargura vai permanecer, vai aumentar. Gente, se a gente alimentar a murmuração ela vai tomar conta da gente.
Um empresário multimilionário teve 3 filhos. E os 3 filhos dele se tornaram multimilionários como o pai. E aí, no final da vida, doutor Rogério, numa entrevista, um cara perguntou assim para aquele pai: como é, pai, que você criou os 3 filhos seus e os 3 são multimilionários como você? Como é que você fez para eles serem como você? Porque o que a gente olha, gente, é uma família que é muito bem sucedida, os filhos não prestam para nada. Quem já viu isso aí? Eu também já vi, gente. Mas tem muita família que dá certo. E aí, numa entrevista, perguntaram para ele: pai, como é que você fez para os 3 filhos serem como você? Ele respondeu para o entrevistador o seguinte: eu nunca permiti os meus filhos de reclamarem. Aí o cara falou: como assim? Ele falou: eu nunca deixei meus filhos murmurarem. Você percebe que a gente fala assim: tá frio, tá muito frio, né, gente? Não esquenta logo, que coisa chata. Tá chovendo, mas não para mais de chover. Tá só sol agora. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu não vou ser nada. Ele falou: eu nunca permiti meus filhos de ter pensamento negativo. De ir contra. Eu sempre ensinei eles, falei: se tem uma coisa, vai ter uma solução. Vamos resolver essa parada. E os meninos, os 3 se tornaram multimilionários, como o pai. Gente, quem governa a mente, eu ouso dizer que está anos-luz na frente da gente. Por conta de uma mentalidade de pensamentos governados pelo Senhor. Pensamentos que vão exercer governo. Como eu disse, gente, o que você alimenta cresce. Então cuidado com as companhias que alimentam sua mente. 1 Coríntios, gente, a tua mãe falava para você assim, cuidado com as más amizades, cuidado com as más... Gente, isso não é conselho da mãe, isso é a Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15. Quem tem acessado os seus pensamentos? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem influência sobre o que você pensa? Quem tem acessado a sua mentalidade? Quem tem colocado... Quem tem plantado sementes na sua mente? A mente de uma criança, gente, é como uma esponja. Ele vai absorvendo tudo que você vai falando. A nossa já não. A gente já tem os nossos pré-julgamentos. Isso aí que o pastor está falando é loucura. Isso aí não, mas lá em cima, no infantil, os meninos do infantil têm uma responsabilidade muito, muito maior que a minha. Porque lá, irmão, o que eles falarem, as crianças vão falar: é isso aí que eu acredito. Então, existem pessoas que depois de uma conversa, eles aumentam a sua fé. Outros aumentam a suspeita. Algumas pessoas, algumas conversas aproximam você de Deus. Outras potencializam sua raiva. Algumas conversas, alguns pensamentos, alguém que tem acesso à sua mente, ajuda você a enxergar possibilidades. Outros sempre querem encontrar uma tragédia para anunciar. O que o senhor está dizendo, pastor? Olha para mim aqui. Nem toda voz merece acesso permanente à sua mente. Nem toda voz merece acesso permanente à sua mente. Cuidado com a ociosidade mental, gente. Efésios 5,16 nos chama a aproveitar bem o tempo que a gente tem. Uma mente sem direção facilmente encontra um problema para ocupar. Eu falei com o meu pastor ontem, ele falou para mim: Ivan, vou ficar 15 dias sem Instagram, sem essas coisas. Ele falou: cara, eu viajei lá para ver a Helena, que nasceu, né? Falando isso, gente, a filha do Natan nasceu, a Helena, gente. Tá bem, graças a Deus. Ele falou: eu viajei para ver a Helena, minha neta, fiquei sem mexer no Instagram, lá, essas coisas. Ele falou: cara, a vida produz, a gente faz uma série de coisas. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Senhor manda a gente aproveitar bem o tempo que a gente tem. Gente, uma mente sem direção facilmente encontra um problema para ocupar.
tem tanto tempo, irmão, que ele quer arrumar problema para os outros resolver. Não, não olha para o lado não, irmão, porque você vai... Olhou para a esposa, o marido olhou para... Nós precisamos aprender a administrar também aquilo que a gente pensa, quando ninguém está olhando. Tem um princípio que diz o seguinte: em público, vigie suas palavras. Em casa, vigie seu temperamento. Quando estiver sozinho, vigie seus pensamentos. Em público, vigie suas palavras. Em casa, vigie seu temperamento. Quando estiver sozinho, vigie seus pensamentos. Terceiro, identifique os pensamentos que querem governar você. Gente, existem pensamentos que precisam ser confrontados e não governados por nós. Pensamentos de medo. Tem gente que a mentalidade dele fica perguntando o tempo todo: e se der errado? E se eu perder? E se não acontecer comigo? E se não funcionar? Gente, o problema do medo é transformar possibilidades em profecias. Filipenses, que a gente leu, o verso 5 vai dizer: perto está o Senhor. Antes de Paulo dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele lembra para dizer o seguinte para mim e para você: calma, que o Senhor está perto de você. Então a solução de Deus para o medo, a solução de Deus, ela para o medo. Ela não começa com a remoção do problema, ela para o medo da gente de resolver. E aí, uma vez que ela parou o medo da gente resolver, ela não remove o problema, mas ela dá chance para a gente pensar. E com a consciência da presença de Deus, a gente começa a tomar atitudes corretas. Uma mente ansiosa pergunta: e se? Enquanto uma mente governada por Deus, com uma fé governada pelo Senhor, ela diz assim: ó, mesmo se acontecer algo, Deus está comigo. Enquanto a mentalidade ansiosa fica: e se acontecer? E se não der? E se não for? E se não for? A mentalidade governada por Deus, ela diz assim: ó, mesmo se não der, Deus continua com a gente. E aí a gente entra em algumas áreas. Quais são eles? As pessoas que pensam negativamente. Gente, tem gente que ele só pensa negativo. E eu não vou falar para você se você conhece alguém, porque certamente você conhece. Eu também conheço. Gente, tem gente que só pensa negativo. Irmão, eu era desse, só pensava negativo. A Raquel só pensa positivo. Pensa que dava faísca, mas com força. Graças a Deus, irmão, que ela não veio para cá, eu que fui para lá. Porque às vezes, no casamento, o marido que vem para o lado, o negativo, o positivo vem para o negativo. Graças a Deus que eu fui para o lado positivo, irmão, porque tem hora que tem pessoa que a mentalidade dele é tão negativa, é tão negativa, é tão negativa, os pensamentos são tão negativos que a mente foi treinada para encontrar só problema. Recebe 10 elogios. O pensamento negativo é assim, ó, ele recebe 10 elogios, mas ele passa a noite pensando em uma crítica que ele recebeu. Teve 9 coisas dando certo, ele concentra toda a energia na única que deu errado. Gente, o negativismo, ele cria uma lente pela qual tudo é interpretado. Jeremias vai falar isso em Lamentações. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Presta atenção. Não é esperar a esperança aparecer, é trazer a esperança para o pensamento. Governar pensamentos é escolher deliberadamente onde nós vamos colocar o foco. Como é que eu mudo um pensamento negativo? Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Não, eu não vou pensar nisso não, cara. Vai dar bom. Não vai dar ruim não, vai dar bom. Aí a gente sai das pessoas que só tem pensamento negativo, a gente entra em outro tipo. Qual é o outro tipo? Aqueles que só tem pensamento impuro. E gente, quando a gente fala de pensamento impuro, a pessoa pensa logo só na sexualidade. Não, gente, pensamento impuro tem muita coisa. Tem muita coisa.
Tiago capítulo 1, ele ensina que o pecado começa sendo concebido interiormente. Então, antes de alguns pecados chegarem às mãos, já passaram pela imaginação. Já ficou muito tempo no pensamento aqui, formando, pensando, declarando, falando, cara, isso aqui vai dar, vou fazer. É por isso que Jó disse assim, ó, fiz uma aliança com os meus olhos. Não basta a gente perguntar, gente, isso é pecado? Nós precisamos perguntar o seguinte, isso está ajudando a minha mente a permanecer pura? Então a gente tem um pensamento negativo, os pensamentos impuros, e a gente entra no outro tipo de pensamento. Qual é, pastor? Talvez esse seja o pior de todos. Pensamento de condenação. Tem gente que está sorrindo para alguém, enquanto internamente está julgando, condenando, amaldiçoando a outra pessoa. A pessoa está falando, ele está olhando para a pessoa e está falando, você é um miserável, você acha que eu vou te dar ouvido? Só que esse tipo de condenação não é só sobre os outros, tem horas que a gente toma posse para nós mesmos, porque a gente começa auto se condenando, dizendo assim, ó, você nunca vai conseguir, você é um fracasso, Deus não vai usar você. Seu passado sempre definirá você. Sabe o que é mais engraçado no pensamento de condenação? É que a gente esqueceu da declaração de Romanos 8, que diz, agora pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso problema, Nasci para Deus? A gente não tem acesso às escrituras, a gente não lê a palavra, e aí a gente não consegue brigar com nossos pensamentos com as escrituras. Para transformar nossa mente não é um pensamento positivo, é uma palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder de lavar o nosso pensamento e purificar ele. A condenação vai dizer, você é aquilo que você fez, enquanto o evangelho vai dizer, você é aquilo que Cristo fez por você. Transformar a mente, os pensamentos, é declarar a palavra de Deus. E aí a gente entra num outro pensamentos, quais são, pastor? De fantasias e cenários inexistentes. E talvez uma das maiores fontes de sofrimento atual seja sofrer por histórias criadas pela nossa própria mentalidade. Quer ver? Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa demora para responder. A sua mente escreve um livro sobre isso. Cara, eu fiz alguma coisa? Deixa eu pensar aqui, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa? Eu falei alguma coisa para ela, eu falei. A tua mente já criou um livro. Capítulo 1, eu fiz alguma coisa? Capítulo 2, eu falei alguma coisa? Capítulo 3, está bravo comigo. Eu devo ter dado alguma mancada que essa pessoa está brava comigo. Capítulo 4, ela não gosta mais de mim. Alguma coisa aconteceu que ele me odeia. Capítulo 5, está me ignorando. O que eu fiz que ela está me ignorando? Gente, já deu 5 capítulos no livro. Um livro bom é 8, 10 capítulos, só falta mais 5. Aí você descobre que a mensagem chegou para a pessoa e o celular descarregou. E horrenda coisa é quando isso acontece. E aí você carrega o celular, aparece lá, mensagem apagada, porque a pessoa escreveu o livro para você e apagou. Não é? Não é? Deixa eu te falar uma coisa, gente. Não transforme interpretação em revelação. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você sente é fato. Nem toda possibilidade merece sua preocupação. 4º ponto. Passe seus pensamentos pelo filtro de Filipenses 4:8. Paulo não apenas está dizendo para rejeitarmos pensamentos ruins. Ele está dizendo assim, ó, eu estou fornecendo um filtro para vocês. Qual é o filtro, pastor? Quando algo chegar na sua mente, pergunte o seguinte, isso é verdadeiro ou é apenas uma suposição? A ansiedade trabalha muito com aquilo que poderia acontecer, enquanto a fé trabalha com aquilo que Deus já declarou sobre mim e sobre você.
Então, é respeitável isso? Esse pensamento produz dignidade ou degrada as pessoas ao meu redor? É justo isso? Parceiraço, é justo o que eu estou fazendo com você? Você não conhece o pastor da UAI Veículos? Vocês não conhecem, gente, o pastor da UAI Veículos? Parceiraço. Gente do céu, vocês estão em que mundo de internet que não viram ele ainda? O que você está pensando está alinhado com o caráter de Deus? É puro o teu pensamento? Esse pensamento, agora vai apertar, gente, pode permanecer diante de Deus sem que você precise escondê-lo? É amável o que você está pensando? Esse é o filtro, eu estou dando para você o filtro de Filipenses 4:8, que ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é amável, é o filtro que ele colocou lá. Produz amor esse pensamento ou ele alimenta o ódio? Esse pensamento é de boa fama? Vai apertar mais um pouco. Você teria tranquilidade de falar desse pensamento diante de alguém espiritualmente maduro? Isso que você está pensando tem virtude? Há virtude nisso? Está produzindo algo melhor em você? É digno de louvor? Esse pensamento conduz você a glorificar a Deus? Filipenses 4, o verso 8, funciona como uma alfândega da nossa mente. Nem todo pensamento que chega, irmão, tem que receber permissão para entrar. Certamente você já comprou um produto na Shein e barrou na alfândega. E você não recebeu. E nem o dinheiro você teve de volta, e nem o produto. Sim ou não, gente? Só aconteceu comigo isso. Todo mundo. A nossa mente precisa ser alfândega. O texto de Filipenses 4:8 precisa ser alfândega. Falar, não passa. Não vai. Não vai entrar. O que o senhor está dizendo, pastor? Não aceite como residente todo pensamento que aparece como visitante. Quinto ponto, e eu preciso correr. Troque o pensamento, não apenas tente expulsá-lo. Tem gente tentando expulsar o pensamento, troca ele. Existe um erro comum, gente. Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. E quanto mais você diz que não vai pensar, mais você pensa. Gente, a estratégia bíblica não é simplesmente esvaziar a mente, é substituir o nosso conteúdo. Paulo está dizendo assim, ó, não é para você pensar só que é errado. Ele está dizendo, pense no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro. Colossenses 3 vai dizer, pense nas coisas lá do alto. Romanos 10 vai dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 10 fala de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Gente, governar os pensamentos exige aprender a dizer, isso está passando pela minha mente, mas não representa aquilo que Deus diz. Governar o pensamento é dizer, eu estou sentindo isso, mas eu vou transformar esse sentimento numa verdade absoluta. Governar o pensamento é dizer o seguinte, minha mente está projetando o pior, mas vou voltar para aquilo que a palavra de Deus afirma. Você não vence uma mentira apenas mandando ela embora. Você vence ela colocando uma verdade no lugar. Contra as mentiras que sua mente está produzindo, insira uma verdade de Deus no lugar e você vai ver que vai mudar. É por isso que a palavra de Deus preenche nossa mente. Não é simplesmente ler a Bíblia, irmão. É permitir que a Bíblia redefina a nossa interpretação da realidade. Sexta coisa, confronte seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Isaías vai dizer, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Ele está dizendo, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Gente, isso muda tudo. Quando nós olhamos para uma situação, normalmente nós enxergamos uma parte. Deus enxerga tudo. Gente, a gente está vendo agora, o hoje, Deus conhece o amanhã. Nós vemos um problema, Deus enxerga todas as conexões para resolver aquele problema.
Mas a gente quer uma solução imediata, enquanto Deus está trabalhando no nosso caráter, no futuro, em relacionamentos e propósito. Então o que parece confuso para a gente, nunca pegou Deus de surpresa. Sétima coisa, a alegria no Senhor governa uma mente ansiosa. Filipenses capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Gente, por que Paulo escreveu isso? Porque a alegria bíblica não é uma ausência de problema, é uma consciência superior à circunstância. Paulo estava governando o pensamento. Percebe-se o seguinte, ele está dizendo, não é para se alegrar nas circunstâncias, é para se alegrar no Senhor. Ele está dizendo, a sua circunstância pode mudar, gente, a economia pode mudar, pessoas podem mudar, seu corpo pode mudar, sua agenda pode mudar, mas Cristo permanece o mesmo. É por isso que o cristão consegue ter estabilidades em ambientes instáveis, gente. Por quê? Porque Cristo permanece inabalável. Percebe que tem hora que está tudo indo de água abaixo, você está firme, falando, não cara, vai dar, calma, fica tranquilo, vai resolver. Por quê? Porque Cristo está nisso. O Senhor está nisso. Gente, o maior, esse assunto de alegre-se sempre no Senhor, outra vez vos digo alegre-se, esse ponto de governar, né, de governar a nossa mente, você vê isso muito claro em velório. Você pega um velório de gente não crente, gente, é um tumulto. Você pega um velório de cristão, os crentes estão tristes pela perda, mas estão chorando no altar, orando, cantando, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque a pessoa está com Cristo. Não tem ninguém amargurado, irmão, pensando assim, cara, eu não fiz isso. Não, a pessoa fala, ele está com o Senhor e ponto final. Sofre pela perda, sente a dor pela perda, mas a mentalidade dele está falando, Cristo trouxe esse bálsamo para a minha mente. Oitava coisa, a gratidão muda a perspectiva da mente. Paulo está falando no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e ações de graça. Paulo não está dizendo apenas orem, ele está dizendo orem com ações de graças. O que eu estou falando, gente? A ansiedade concentra a nossa mente no que está faltando. A gratidão traz à memória aquilo que Deus já fez. Enquanto a ansiedade está perguntando, e amanhã? A gratidão responde, olha tudo que Deus já fez até aqui. Gente, essa semana eu me deparei com um pastor falando na rede social, e eu falei, cara, isso é muito fato. Ele olhou, ele estava na rede social, e aí ele olhou e disse assim, eu tenho 40 anos, ele disse, eu tenho um carro quitado, eu tenho uma casa financiada, eu sou casado há 19 anos com uma mulher linda, eu tenho 2 filhos, eu sou pastor há 15 anos nessa igreja, e eu não tenho mais o que pedir a Deus, Deus já fez tanta coisa. Sabe o que é, gente? A gente não sabe agradecer pelo que a gente já tem, a gente só mostra insatisfação por aquilo que a gente não conseguiu. Você consegue agradecer pelo que você já tem? Gente, a gente vê alguém avançando, a gente fica tendencioso a ficar com inveja. Nossa, hein? Até ontem estava vendendo almoço para comer a janta, hein? A gente fica tendencioso a isso. O texto diz, o verso 7 diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, tem uma palavra fundamental no verso 7, guardar. Como o soldado protege uma cidade, gente, a paz de Deus guarda a nossa mente, o nosso pensamento. Quando a gratidão entra pela porta, irmão, a ansiedade perde o espaço dentro da casa. Talvez você não consiga mudar aquilo que está acontecendo hoje, mas você pode mudar o lugar de onde você está olhando. Saia dessa perspectiva e coloque um olhar de gratidão em cima disso. Nona coisa, não apenas pense certo, pratique certo. O verso 9 ele vai dizer assim, ó, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, ponham isso em prática. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo, eu estou conectando o pensamento de vocês em movimento. Aquilo que você pensou, põe em prática. Por que você está falando isso, pastor? Você conhece alguém que pensa muito e age pouco?
Ele tem as melhores ideias, mas ele não age nada. Por quê? Porque a ansiedade tomou projeção na vida dele, e aí ele cai no e se. E aí Paulo está dizendo, faz aquilo que você já sabe que é certo. Não espera o medo desaparecer para obedecer. Não espere sentir segurança absoluta para avançar. Não fique esperando todas as respostas para dar o próximo passo. Às vezes, a mente só deixa de girar quando os pés começam a caminhar em obediência. Então ore, sirva, perdoe, converse, trabalhe, volte, recomece, obedeça e faça. Pratique o que é certo. 10º e último para a gente encerrar. Aprenda o contentamento. Gente, a nossa mentalidade, o nosso pensamento precisa aprender o contentamento. Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fala assim comigo, o contentamento. Fala mais forte, o contentamento se aprende. Paulo diz 2 vezes, eu aprendi. Gente, o contentamento não nasceu automaticamente. Ele foi aprendido, desenvolvido, treinado. Ele aprendeu. E aí, quando ele chega, o verso 11 e o verso 12, ele está falando de aprender o contentamento. Quando ele chega, quando ele aprendeu Josué a viver o contentamento, ele cai no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E uma vez que eu aprendi isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não significa, gente, que você pode realizar qualquer sonho. O contexto aqui, olha aqui para mim. O contexto aqui, porque tem gente que já pôs a frase assim, tudo posso no cartão que me fortalece. Não, não é o cartão não. O contexto aqui é o seguinte, eu posso atravessar qualquer circunstância, permanecendo sustentado por Cristo. Eu posso ter e continuar fiel. Posso não ter e continuar fiel. Eu posso celebrar e continuar fiel. Eu posso sofrer e continuar fiel. Eu posso passar por uma estação que eu não escolheria Cristo, porque Cristo vai me fortalecer. Para Filipenses 4,13, não é sobre conquistar qualquer coisa. É sobre não ser conquistado por nenhuma circunstância. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Isso é exercer governo. Pastor, como é que eu governo meus pensamentos? Na prática. Quando você perceber que a sua mente está entrando num ciclo ruim, faça algumas perguntas. Isso é verdade ou é interpretação minha? Esse pensamento me aproxima ou me afasta daquilo que Deus disse? Estou pensando na realidade ou projetando o que é pior? O que eu estou alimentando por meio dos meus olhos e ouvidos? Sobre essa situação, o que Filipenses 4,8 diria? Qual é a verdade bíblica que eu preciso colocar nessa mentira? No lugar desse pensamento. Existe uma atitude prática de obediência que eu preciso tomar agora? E por último você vai dizer, Senhor, quais são os seus pensamentos sobre isso? Eu encerro dizendo para vocês o seguinte, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus está chamando a gente hoje para colocar o nosso pensamento sobre o governo de Cristo. Eu encerro lendo para vocês o texto de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode ficar de pé e dar um forte aplauso ao Senhor Jesus.